Então, vou falar um pouquinho sobre esse rejuvenescimento do ovário, que é algo que surgiu recente, nos últimos 3 anos, principalmente, que vem se falando, principalmente nos últimos 2 anos. E quando as pacientes ouvem falar de rejuvenescimento ovariano, elas ficam realmente muito alarmadas e querem saber, porque realmente é o sonho, né, de toda mulher, se chegasse ali, com o ovário já está entrando em falência, você ter alguma técnica que você consiga rejuvenescer o seu ovário, né? Mas, como a gente vai ver, a coisa não é tão promissora como parece. Lembrando que esse assunto é muito importante hoje, porque a gente tem uma idade materna cada vez mais avançada, né? A idade do primeiro filho já começa mais tarde, e isso tem vários motivos, né? Principalmente a mulher, hoje em dia, trabalha. É muito difícil uma mulher que não trabalha nas universidades. A maioria são mulheres. A diferença de mulheres que trabalham, homens que trabalham, está ficando cada vez menor, né? Aqui, enquanto 80% dos homens trabalhavam e 13% das mulheres, hoje essa diferença é quase nenhuma. E geralmente a mulher quer engravidar depois que ela já tem a estabilidade profissional. Além disso, os divórcios hoje em dia são muito mais comuns, e é muito comum ter novos relacionamentos, e quando tem novos relacionamentos, as pessoas querem ter um filho com esse novo parceiro. Então, às vezes, mesmo pacientes que já têm filhos, quando ela está numa idade mais avançada, ela quer ter uma nova gestação. Além disso, há uma maior expectativa de vida e de qualidade de vida, né? Se a gente pegar a pirâmide etária do Brasil, está cada vez maior, né? Se a gente pegar aqui para 2020, a maioria da população está aí nessa faixa aqui, de 35 a 39 anos. E a mulher, ela não só tem uma maior expectativa de vida, como uma qualidade de vida, né? A mulher chega com 47, 45 anos e ela está super bem, saudável, ativa, bonita, né? Até algumas mulheres parece que não envelhecem, né? Passa-se os anos e elas estão com 48 anos, parece estar com a mesma cara quando elas tinham 30 anos, né? E daí ela está se sentindo bem, ela se sente tranquila para querer uma gestação numa idade mais avançada. Além disso, houve avanço das técnicas de reprodução assistida e as pacientes sabem disso, né? É muito publicado, tem muito artigo, na mídia mesmo, fala-se muito das técnicas de reprodução assistida e as pacientes veem isso e acabam acreditando que elas podem adiar a gravidez também por causa disso, né? Criando-se até um mito de que a mulher hoje em dia pode ter o filho em qualquer idade, né? Isso, ela vê todas essas atrizes tendo filho com mais de 40 anos, até com 54 anos, uma atriz, 45 anos, e elas acham que então vai ser tranquilo ter, né? Mas elas não sabem que a maioria desses casos provavelmente foram óvulos doados ou situações em que congelou o óvulo quando era mais jovem. Então, são esses vários mitos que a mulher tem, né, que a gente tem que desmistificar. E o ginecologista geral é importante esclarecer isso para a paciente, né? Que ela acha que 40 anos equivale a 30, mas o ovário dela não, né? Mesmo que ela ache que ela está muito bem. E ela achar que é improvável ela ser infértil porque ela teve um bebê há 5 anos, muitas pessoas, só porque já tiveram um filho, elas acham que não vai ter problema nenhum. Só que elas tiveram um filho com 35 e agora ela está com 40 anos. Né? Muitas pacientes têm um mito, acham que ela toma a pílula, então ela não está ovulando, ela está guardando esses óvulos, então ela vai conseguir ter até mais tarde, né? O que não ocorre, né? A paciente acha que é saudável, por isso o ovário dela vai ser saudável, que também não existe essa relação, né? Ela acha que outras pessoas da família engravidaram tarde, ela também vai poder engravidar, né? Então, a mulher chega hoje saudável, ativa, bonita, preparada para ter um filho aos 47 anos, com aparência de realmente 30 anos, mas o ovário continua sendo de 47 anos. Né? E o envelhecimento do ovário é inevitável. Ainda não tivemos nada que consiga travar isso. Pensando que o envelhecimento ovariano envolve a diminuição na quantidade dos óvulos, mas também a diminuição na qualidade dos óvulos, né? Se a gente pegar em relação ao número de óvulos, lembrando que com 16ª semana de gestação começam as mitoses das oogônias, que ainda estão diploides, né? Chega ao máximo de 7 milhões de folículos primordiais na 20ª semana de gestação, quando então começa a meiose 1, que para na prófase 1, quando são os ócitos primários.
E a partir daí começam a entrar em atresia, e ao nascimento só tem 2 milhões de óvulos, que continuam entrando em atresia até a puberdade só ter 400 mil óvulos. A partir daí, em torno quase 1.000 folículos são recrutados por mês. Geralmente, um chega à ovulação, mas vai se perdendo. Então, aos 38 anos, só tem 25 mil óvulos. Aos 50 anos, já está em torno de 1.000. E em torno dos 51 anos é a menopausa. Lembrando, então, se a gente pegar, a quantidade de óvulos cai proporcionalmente com a idade. Pacientes jovens, a gente consegue, em média, 13 óvulos, mas outras pacientes têm muito mais óvulos. Quando chega aos 40 anos, já é considerado uma má resposta. Pacientes têm, em média, aí, de 3 óvulos. E por que, além da quantidade que cai, a qualidade cai? E por que cai a qualidade? Primeiro, por causa das mitocôndrias. A idade aumenta as mutações no DNA mitocondrial e acaba havendo lesão nessas mitocôndrias, então tem menos produção de energia pela célula. A meiose, ela, como eu disse, está travada na prófase 1. Quando você tem o pico de LH, você reativa a meiose e, para o óvulo ser fertilizado, ele tem que estar em metáfase 2. Então, esse processo de divisão celular vai acontecer com uma célula com pouca energia, uma célula com menos mitocôndria. E esse processo é muito sujeito a erro, e tem muita enzima para corrigir os erros que podem acontecer nessa divisão. E numa célula mais velha, é muito mais fácil passar algum erro na divisão da meiose. Além disso, não tem replicação da mitocôndria na fase de blastocisto. Então, os blastômeros vão dividindo as mitocôndrias até chegar à fase de blastocisto. Então, é uma célula com menos energia, mesmo que forme blastocistos euploides, são blastocistos que têm menos chance de se desenvolver, por menos energia na célula. Além disso, tem uma teoria do encurtamento dos telômeros. Telômeros são a porção distal do DNA que são responsáveis para manter a estabilidade dos genes, principalmente no processo de divisão celular. E conforme vai dividindo, esses telômeros vão diminuindo. Com o envelhecimento da célula, esses telômeros vão diminuindo, e daí tem menos estabilidade do DNA. O DNA do óvulo, que está aí há 40 anos, a mesma célula, vai acumulando danos que vão encurtando seus telômeros. Isso não acontece no homem porque ele tem os espermatozoides, né, as células germinativas que geram os espermatozoides, têm uma atividade da telomerase muito alta, e essa enzima ajuda a não deixar os telômeros encurtarem. Por isso que a gente consegue gestação. Aquele caso da mulher de 46 anos que congelou os óvulos, o marido tinha 80. Né? Então, o homem, mesmo em idade bem avançada, cai a qualidade do sêmen, mas é possível uma gestação. E por isso a gente vê, né, essa diminuição da qualidade. Embriões, a Raquel mostrou os dados, né, como com a idade aumenta muito o número de aneuploidia nos embriões. E a taxa de gravidez vai diminuir. A taxa de aborto também vai subindo proporcionalmente. Uma paciente de 45 anos, a taxa de aborto, em alguns estudos, chega a 50%, outros até 90%. E as anomalias cromossômicas também, né? Enquanto uma mulher jovem tem um risco aí de 1 para 1.600, né, de ter uma anomalia cromossômica, já passa para 1 em 30 numa mulher de 45 anos. E a gente tem que pensar que muitas mulheres, hoje em dia, têm a perda prematura da fertilidade. Não sabemos a causa, mas a gente vê hoje muita mulher jovem com reserva ovariana diminuída. Pode ser que isso até acontecia no passado, mas como elas chegavam aos 35 anos e já tinha tido todos os filhos, talvez elas acabavam não se atentando à reserva ovariana dela aos 35 anos. Mas acredita-se que tem, principalmente, cigarro, embora hoje em dia o cigarro tenha caído, né? Mas drogas, álcool, e poluição, agrotóxico, tudo isso pode estar interferindo aí, que a gente não sabe qual efeito a longo prazo pode ter nas células germinativas. Alô? Então, o que a gente pode fazer para evitar a perda da fertilidade e depois, se já perdeu a fertilidade, para recuperar a fertilidade? Para prevenir a perda da fertilidade, não tem como. Com a idade, vai cair a reserva ovariana dela, mas existem alguns hábitos que a gente pode evitar para que não tenha uma perda acelerada da fertilidade, que é evitar hábitos inadequados, como drogas, cigarro, DSTs,
Diagnosticar patologias tipo endometriose precocemente e já tratar e pedir que avance, porque o endometrioma, por exemplo, todo o processo inflamatório acaba havendo dano dos outros óvulos, né? Diagnóstico precoce da queda da reserva ovariana, para você poder intervir antes que ela já esteja em falência ovariana, e principalmente evitar cirurgias agressivas. Muitas vezes as pessoas não são conservadoras quando vai fazer alguma abordagem ovariana. Eu já tinha um caso de uma menina de 11 anos, que ela tinha tido aos 10 anos um cisto, tinham retirado o outro ovário, e agora ela estava com um cisto no outro ovário, e queriam retirar o outro ovário. Daí a gente foi acompanhando, esperou, era um teratoma, né? A gente esperou ela entrar no Menacme para ter o ovário mais desenvolvido. E outra coisa que a gente pode fazer é congelar os óvulos. A gente não tem como evitar essa perda, mas a gente pode, pelo menos, guardar os óvulos enquanto eles ainda estão bons, né? Então, hoje em dia se orienta o congelamento social em mulheres solteiras com menos de 35 anos, ou mesmo pacientes com mais de 35 anos que não estão pensando no filho no momento, estão preocupadas, ou paciente que sabe que tem um histórico de menopausa precoce na família, histórico de doenças autoimunes que estão relacionadas também com uma falência, insuficiência ovariana prematura, jovens com baixa reserva que desejam ainda um futuro reprodutivo. Então, a paciente viu, você fez passando ainda com o ginecologista, viram que ela tem poucos folículos antrais, já viu uma baixa reserva ovariana, vale a pena fazer o congelamento também. Ou o paciente que já fez cirurgia do ovário, já teve uma abordagem ovariana, tirou a endometrioma bilateral, por exemplo, é de se pensar em congelar óvulo também, né? E, lógico, nas situações de oncofertilidade, quando vai fazer tratamentos oncológicos que vão acabar lesando os ovários. Né? Tivemos esse caso, assim, qual o limite para você preservar a fertilidade. Muita gente que critica, como eu falei, idade avançada a fazer, mas a gente pega muitas pacientes de 39, 40 anos que querem congelar óvulos, às vezes faz o ciclo, tem 2 óvulos, 3 óvulos, mas é melhor ela guardar pelo menos 2 óvulos do que ela tentar depois de 1 ano, que provavelmente nem mais óvulos vai ter. Ela tem que estar muito ciente, você tem que explicar muito bem a chance muito baixa de sucesso, né? Que seria muito melhor, então, ela usar um óvulo doado quando ela for se querer. Mas, muitas vezes, a paciente tem um efeito psicológico muito bom para ela, pelo menos ela pensar que ela tem uma chance guardada. Né? E também tirar a pressão da mulher de que ela tem que desesperadamente engravidar, senão ela vai entrando em falência ovariana. E agora a grande discussão dá para recuperar a fertilidade perdida, ou seja, rejuvenescer o ovário? Né? Então, como a gente falou, não é um rejuvenescimento, né? O termo correto é uma reativação folicular. Por quê? Porque a gente já viu que o ovário, quando ele para de responder, ou seja, ele já não tem mais folículos antrais, ele não responde aos estímulos hormonais, eles, por um tempo, eles ainda têm folículos primordiais, só que esses folículos eles não estão conseguindo ser recrutados. Né? Se a gente pegar aqui a evolução dos folículos, o FSH ele só age a partir do folículo quando ele está no final secundário já para antral, né? Então, um folículo abaixo disso ele não é recrutado. O que faz o folículo ser recrutado daqui para cá, até aqui era desconhecido, mas recentemente levantou-se várias possibilidades e baseado nisso que então foi proposto essas técnicas de reativação folicular. Né? Então, reativação porque a gente vai recrutar folículo que está dormente, numa paciente que não estava mais se conseguindo recrutar. Lembrando que ela não vai fazer surgir folículo. Se não tem mais folículo primordial, não tem o que fazer, eles não vão aparecer. E também a qualidade não melhora. Então, você vai fazer isso numa paciente de 47 anos, você consegue você pode até reativar os folículos, ela começar a ter folículo, mas você tem que pensar que o óvulo continua sendo de má qualidade. Né? Então, o efeito é isso, recrutar folículo primordial dormente. Para explicar o processo, é um pouco complexo, mas só resumindo, né, o que foi descoberto? Eu falei, o que faz um folículo primordial ser recrutado até o folículo antral? Existe uma via que chama via hipo, que são cadeias enzimáticas que levam
a célula a bloquear o crescimento celular. Isso é importante para impedir que os órgãos cresçam demais. Então, existe um mecanismo interno das células que, via hipo, para controlar o crescimento e não deixar os órgãos crescerem demais. Chama hipo porque nas drosófilas, quando viram que se bloqueava essa via, elas começavam a crescer demais e elas estavam parecendo um hipopótamo. Né? Na verdade, não é bem um hipopótamo, mas enfim, né? Foi por causa disso que chama via hipo. E o que seria essa via hipo? Não se sabe direito o que ativa a via hipo, mas ela faz essa proteína IAP ser fosforilada, e ao ser fosforilada, ela pode ser degradada. Se ela não é fosforilada, ela vai para o núcleo, e daí ela estimula os genes a formar alguns fatores anti-apoptose, chamado BIRC, e alguns fatores de crescimento. Tudo isso leva ao crescimento celular. E no folículo poderia fazer ao recrutamento folicular. Outra via é via AKT, que é uma cadeia de enzimas da PI3 quinase que estimula o crescimento folicular. Né? Existe um gene do FOX3, esse gene FOX3, na célula, ele vai levar à apoptose ou então bloquear o crescimento da célula. E essa enzima, ela vai, por uma cadeia enzimática, ativar a AKT, que bloqueia esse gene, e com isso vai ter o crescimento folicular e o recrutamento folicular. Existe também uma outra enzima que faz o PIP3 voltar para PIP2, que seria um efeito contrário à PI3 quinase, ou seja, diminuindo a ação da AKT. Né? Vários fatores de crescimento ativam essa enzima, então por isso que alguns fatores de crescimento acabam levando ao crescimento folicular. Então, o que eles pensaram? Para recrutar o folículo, você tem que bloquear a via hipo e ativar a via AKT. Né? Então, como bloquear a via hipo? E o que se descobriu? Que se você fragmenta um tecido, ele leva à polimerização da actina G em actina F, e isso bloqueia a via hipo. Isso é, por exemplo, o que acontece no drilling ovariano. Né? No drilling ovariano, você faz a lesão do tecido, e isso, então, provavelmente leva a uma polimerização da actina, que leva a bloqueio da via hipo. Então, você aumenta o IAP não fosforilado, que vai para lá e vai estimular os fatores de crescimento dentro da célula. E, além disso, descobriram outras medicações. Uma que ativa é o 140IP, que ativa essa enzima, ou seja, vai aumentar a atividade da AKT e, com isso, o crescimento celular. E outra que bloqueia a PTEN. Se você bloqueia a PTEN, você aumenta também a concentração de PIP3 e, com isso, você aumenta o crescimento folicular também. Então, o Kawamura é um japonês que foi pioneiro nessa técnica, ele que desenvolveu todo esse processo de reativação folicular. O que ele faz? Ele retira o paciente que já está em falência ovariana, ou seja, que não responde mais ovário, FSH alto, já em menopausa. Ele retira um dos ovários por laparoscopia, disseca o córtex, onde tem os folículos primordiais, removendo a medula. Ele corta em fragmentinhos muito pequenos, e daí, no caso, ele criopreservava. Ele mandava um deles para histopatológico. No histopatológico, o que via? Se tinha folículos primordiais. Se tinha folículos primordiais ainda, eles faziam o quê? Tratavam esse tecido com drogas ativadoras da via AKT, aquele inibidor do PTEN e o ativador do PI3 quinase, e depois transplantava o fragmento do ovário à serosa da tuba. Então, ele ativava via AKT, via fragmentação, ativava via AKT com essas medicações, e pela fragmentação ele bloqueava via hipo. E funciona. O que acontece? Ele pegou 152 mulheres que tinham falência, com média de menopausa de 5 anos, todas abaixo de 40 anos. Dessas 152 mulheres, 96 realmente tinham folículos primordiais mesmo estando na menopausa. Nessas pacientes, ele foi feito a técnica de reativação folicular, o reimplante desses fragmentos de ovário, e 46 voltaram a ter crescimento e foram submetidas a FIV. Delas, 42 conseguiram ter óvulos maduros, ou seja, 90% delas. 28 chegaram a transferir embrião, ou seja, de 139 óvulos coletados, 116 maduros, 76 fertilizados e 32 embriões formados. Dessas, 28, 10 conseguiram engravidar. 4 evoluíram para aborto, ou seja, teve 6 partos. Tudo bem, de 152 mulheres, 6 tiveram o parto, que é 4%.
mas é 4% de uma população em menopausa. Então, acaba sendo um resultado importante, né? Só para resumir a técnica dele, ele, então, retira o ovário, trata e reimplanta. E depois eu vou mostrar as técnicas de reimplante, onde ele reimplanta. Daí, pensando de simplificar essa técnica, o pessoal lá da Espanha, eles apresentaram o ano passado no Congresso, ele ativa só via hipo. O que seria fazer? Já que a fragmentação já é um estímulo, então eles pegam o ovário, fragmentam e já reimplantam no mesmo tempo. Assim, você não precisa fazer 2 cirurgias, né? E você não usa essas medicações que são muito caras para você usar no laboratório. E você não tem o benefício dessas medicações que ativam a via KT, mas, ao mesmo tempo, você não precisa vitrificar o ovário, o que também poderia ter algum prejuízo na qualidade do ovário. E, além disso, de ser só um procedimento cirúrgico. E adiantou? Na verdade, assim, eles fizeram primeiro em más respondedoras, ou seja, não eram pacientes em falência ovariana, com idade abaixo de 40 anos, e não teve muita diferença. Não melhorou o antimileriano. As que fizeram cirurgia teve um pouquinho mais de folículo antral, mas número de óvulos, M2 e taxa de gravidez não teve diferença fazendo ou não a cirurgia. Mas são pacientes que tinham resposta ainda ovariana, né? Então, realmente, o que eles concluíram é de que se a paciente ainda tem, mesmo que seja um óvulo por coleta, não vale a pena você fazer esse procedimento cirúrgico. Daí eles pegaram um outro grupo, pacientes que tinham FSH elevado e falência ovariana, que poderia ser o que eles consideram falência ovariana bioquímica somente, paciente que ainda tem ciclos, mas o FSH já está alto, e as pacientes com falência ovariana mesmo, todas também menor de 40 anos. Dessas 11 pacientes que tinham realmente falência ovariana, uma gravidez com a técnica, e 3 pacientes que tinham falência ovariana bioquímica, as 3 engravidaram com a técnica. Então, também levanta aí a possibilidade de sucesso. Um outro grupo da Grécia propôs uma nova tratamento, que seria a injeção de plasma rico de plaquetas nos ovários. Eles apresentaram primeiro no Congresso na Alemanha, um grupo do Egito, né, que tinha já, esse mesmo da Grécia fazia parte. Ele provocou uma gravidez em mulher de 49 anos menopausada após a injeção do PRP. Mas a gente não sabe até que ponto realmente foi o PRP que levou a essa gravidez. Depois, um novo pôster que eles apresentaram em 2016, com 8 mulheres menopausadas que voltaram a ter ciclos menstruais e conseguiram coletar óvulos na FIV, essas 8 mulheres, após o PRP, mas eles não tinham dados se essas pacientes engravidaram depois ou não. E o que é o PRP? Ele tem uma alta concentração de plaquetas, então ele extrai o sangue da paciente, prepara com uma centrifugação, é um método bem simples, e daí ele faz um plasma com pouco plasma, rico em fatores de crescimento que são liberados pelas plaquetas, que estão todo VEGF, TGF, beta, PDGF e EGF, né? E se a gente lembrar que na via de ativação DNK, todos esses fatores do PRP realmente ativam a via de ativação via AKT, que aumenta o crescimento e recrutamento folicular. Então, realmente faz sentido o uso. Os dados que eles apresentaram o ano passado no Congresso, de 34 mulheres menopausadas, 16 voltaram a ter ciclos, 7 tiveram folículos antrais, então eles tentaram fazer a FIV, e 6 pacientes, e dessas, 3 conseguiram ter óvulos. E uma engravidou, mas abortou. E das mulheres que são perimenopausas, ou seja, também fazendo em pacientes que não estavam em falência ovariana, 36 pacientes dela foram submetidas à FIV após o tratamento, 14 tiveram embrião e 7 transferiram embrião e 2 gravidezes. Mas daí você pensa que são pacientes perimenopausas, então também a gente não sabe até que ponto foi o PRP ou se isso iria acontecer de qualquer jeito. Então, a gente, há 1 ano e meio, mais ou menos, depois desse congresso que a gente foi ano passado, a gente optou por tentar fazer essa técnica aqui. Como a gente não tem essas medicações estimuladores da via KT aqui para fazer, e também fazer 2 cirurgias é uma coisa que a gente acha muito invasiva para uma técnica que é experimental, então a gente fez a reativação, que a gente chama folicular só simplificada, pela via hipo. Então, é o único procedimento por laparoscopia que a gente não remove o ovário inteiro, a gente remove parte do córtex de um dos ovários, fragmenta e daí transfere
ou subcortical no ovário, ou então no espaço peritubário. Né? Então, a extração dos fragmentos é feita de um dos ovários, se disseca a cortical, ressecando os fragmentos do córtex ovariano, usando o mínimo de hemostasia com eletrocautério, para você não lesar mais ainda os folículos primordiais. Fragmenta numa placa os fragmentos de 1 por 1 centímetro com a 2 milímetros de espessura, e daí você vai reimplantar. Você pode dissecar o espaço peritubário, como eu falei, coloca os fragmentos com uma cânula que a gente criou, uma cânula especial pelo IPGO, e daí sutura a serosa da tuba. A vantagem é que é uma área de alta vascularização e ela vai ficar ali próximo ali onde realmente era o ovário, então fica um fácil acesso para fazer a coleta de óvulos depois. Mas pode também a opção de fazer no espaço subcortical do ovário. A gente indicou essa técnica somente em pacientes que realmente tinham a oficiência ovariana primária clínica ou então oculta ainda, né, que o FSH só elevado, mas que ainda tinha ciclos, menos de 40 anos, porque como não melhora a qualidade, então não adianta fazer em pacientes mais velhas e que não respondem mesmo ao estímulo. Você já tentou todas as técnicas de estimulação ovariana, ela não respondeu. E normalmente a gente fez em pacientes que tinham algum motivo ou outro para poder se submeter à cirurgia, para a gente justificar o porquê ela estar fazendo uma cirurgia. Ou algum cisto, alguma alteração de aderência, ou suspeita de endometriose. Então, aqui, né, tá vendo? Está retirando, né, o córtex ovariano, aqui tem em um, aqui é uma outra paciente. Estou vendo aqui, ressecou todo o córtex. Fragmenta o pedacinho, né, bem pequenininho. Isso que esse líquido aí é meio de cultura. E daí vai reimplantar. Aqui ele está dissecando o espaço peritubário, né? Aqui é uma paciente que não tem trompa, né? Então está ressecando da região peritoneal. Normalmente ele faz essa ressecção, dele dá um ponto aqui antes só para ancorar. Tá vendo ali? Ele está dando um ponto aqui para deixar ancorado e depois vai colocar os fragmentos. E aqui dissecando esse espaço peritubário também. E aqui então, essa é a cânula que a gente falou, que vai colocando os fragmentinhos dentro, e aqui também. Também tem a opção de colocar inicialmente estava fazendo só com a pinça, mas é muito mais fácil colocar com a cânula. Aqui também, está vendo, colocando aqui os fragmentos. E depois você vai suturar. Aqui também suturando. A gente já fez em 5 pacientes e 3 conseguiram ter óvulos, mas até agora a gente não teve nenhuma gravidez com essa técnica. E mais recente surgiu uma nova opção de técnica que foi proposta, que é o que a gente chama de REFUS, na verdade, que seria a reativação folicular simplificada. Né? E o que seria? Como só o estímulo mecânico no ovário é capaz de
ter um efeito benéfico nessa reativação, então propôs com uma agulha de punção que é semelhante à da coleta de óvulos, fazer várias punções no ovário. A gente não indica fazer isso nas pacientes, mas em pacientes que vão ser submetidas, teve uma resposta muito ruim e vão ser submetidas à coleta de óvulos, a gente tem feito várias punções no ovário para ver se estimula a via e bloqueia a via hipo, no caso, e aumenta a reativação folicular, né? E existe também um projeto da gente testar o PRP mesmo, né, podendo ativar as duas coisas juntas, fazer a reativação folicular e colocar o PRP, que nesse caso estaria um estímulo a mais para a reativação folicular. Aqui é tudo que tem na literatura, né, dessas técnicas, né, e você vê que desse número grande de casos, mas conseguiu até que um número razoável de gestações. Nem todas foram para frente, mas, como eu falei, é um grupo de pacientes que que já não tinha mais outra opção de usar o óvulo próprio, né? E lembrando que saiu um estudo de 2011 que mostra até um questionamento se essas técnicas têm algum benefício. De 358 pacientes que têm o diagnóstico de insuficiência ovariana primária, eles acompanharam por 13 anos essas pacientes. 24% delas já tiveram algum sinal de função ovariana, ou seja, a paciente já tinha considerado menopausa, mas apresentou atividade de função ovariana. E sendo que 89 delas já tinha um diagnóstico de menopausa há mais de um ano e ainda assim tinha atividade ovariana esporádica. Dessas pacientes que engravidaram espontaneamente, tendo 16 partos e 5 abortos, ou seja, 4% dessas pacientes engravidaram. Então, é difícil a gente pensar até que ponto realmente a técnica é eficaz ou não, porque uma paciente, às vezes a gente está considerando que ela já não tem mais resposta, mas a gente sabe que às vezes, primeiro que o FSH às vezes está em fase oscilatória e está em nível de menopausa, mas ainda assim você consegue às vezes pegar um óvulo, e às vezes a paciente que já tem diagnóstico de falência ovariana, 10% das pacientes acabam engravidando ainda, até espontaneamente. Então, por isso, a gente ficou muito, ano passado, depois desse congresso, que até eu tinha ido em Bilbao, ano passado a gente ficou bem animado, né, e agora a gente já não está tão mais animado com a técnica. Lembrar que todas são experimentais, não melhoram a qualidade ovular, né, então é bom para uma falência ovariana prematura, né, em paciente jovem, né, e a melhor forma ainda de aumentar a longevidade da vida fértil da mulher é congelar os óvulos enquanto ela ainda está jovem.